Olá, alunos queridos do meu coração! E o assunto de hoje, para você nunca mais esquecer, está em todos os concursos. Substantivo, classes gramaticais. Você vai aprender de um jeito diferente. Antes disso, inscreva-se no canal, curte, compartilha, comenta com os amigos. Ativa o sininho de notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, ele vai indicar para você. E me siga aqui nas redes sociais, sempre tem um vídeo bacana, sempre tem ali uma dica curta. Vamos compartilhar conhecimento. Bora para a aula? Depois da vinheta, solta a produção! Substantivo. O que você precisa saber sobre o substantivo? Ele vai aparecer em quase todos os editais de concurso, ele vai aparecer no seu vestibular, no seu Enem. Substantivo você tem que conhecer. Ele é uma classe gramatical. Lembra? Nós temos 10 classes gramaticais. Todas as palavras da língua portuguesa se encaixam em uma dessas 10 classes gramaticais. Estou falando do substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e por aí vai. Mas hoje, substantivo. Primeiramente, o conceito. Substantivo é aquele termo, aquela palavra responsável por dar nome às coisas, aos seres, aos sentimentos, às emoções. Ó, como que chama isso daqui que você está vendo? Mão. Tem nome? É um substantivo. Isso aqui, ó, que está acontecendo neste momento, tem um nome. Aula. É substantivo. Até aí tudo bem. O substantivo é a classe gramatical que abrange mais palavras na língua portuguesa. E a gente vai dividi-la para você, para ficar fácil. Primeiramente, substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é quando a palavra tem apenas um radical. Ah, e o composto? Mais de um radical. Quer um exemplo para ficar fácil? Sol. Um radical, uma palavrinha ali, ele é simples. Ah, girassol. Composto. Ué, Edu, mas eu lembrava que substantivo composto tinha um hífen lá separando. Não necessariamente, a regra não diz isso. A regra diz que tem mais de um radical. Palavra gira, palavra sol, então é um substantivo composto. Quer outro exemplo agora com hífen? Pé. Pé é o nome de uma parte do corpo. Substantivo dá nome às coisas, aos seres, às emoções. Então, pé. Pé é um substantivo simples. Pé de moleque. 3 radicais. E neste caso, separados. Então, é um substantivo composto. O que mais a gente tem? A gente tem o substantivo próprio e o substantivo comum. O substantivo próprio, ele dá nome especificamente a uma pessoa, a uma cidade, a um país, uma instituição, enquanto que o substantivo comum, ele dá nome de maneira generalizada, de maneira geral. Quer um exemplo? Professor. É o nome de uma profissão e é comum. Dá nome à profissão toda. Agora, Eduardo. Opa, substantivo próprio. Está dando nome a essa pessoa que vos fala. Cidade. Cidade é o nome de um local determinado onde as pessoas vivem e convivem. Tá, mas e o nome dessa cidade especificamente? São Paulo, por exemplo. País é o nome de um território formado por estados, províncias. Tudo bem, país. E qual é o nome desse país? Esse país se chama Brasil. Então, Brasil, nome, substantivo próprio. País, cidade, substantivos comuns. Uma dica não, uma obrigatoriedade. Todo substantivo próprio deve ser iniciado com letra maiúscula. Eduardo, letra maiúscula. Brasil, letra maiúscula. São Paulo, letra maiúscula. País, cidade, pessoa, professor, esses
a não ser que inicie uma frase, pode ser a letra minúscula. Só isso? Vimos então próprio, comum, simples e composto. Mais um, primitivo e derivado. A palavra primitivo vai te lembrar primeiro. Ou seja, é uma palavra original. É uma palavra que não se origina de outra já existente. Enquanto que o oposto dela, que é o derivado, o substantivo derivado, sim, ele se origina de uma palavra já existente. E eu vou te dar um exemplo clássico para você entender. Substantivo primitivo, pedra. E o derivado? Pedreira. Primitivo, flor. Derivado, floreira, floricultura, tá? Então, a palavra original, essa é um substantivo primitivo. Aquela que se origina de outra, essa é um substantivo derivado. Acabou? Essa é a que causa mais confusão. Muita gente aprendeu lá atrás ou até recentemente de uma maneira errada. Você deve se lembrar que quando você aprendeu sobre substantivo abstrato e concreto, você aprendeu dessa maneira. Concreto é tudo aquilo palpável, tudo aquilo que você consegue pegar, enquanto abstrato você não consegue pegar. Isso é uma ideia muito inicial, mas ela não é totalmente verdadeira. Para pensar no conceito. O conceito de substantivo concreto é substantivo concreto, palavra que nomeia seres, coisas, seres imaginários ou reais, espirituais. Saci, você consegue pegar, tocar um saci? Você não vai conseguir porque ele é do folclore, porque ele não existe, mas ele é sim um substantivo concreto. Por quê? Porque a definição diz isso. Então, sejam eles seres imaginários, espirituais ou reais, eles são concretos. Deus é um substantivo concreto. Quer outro exemplo que as pessoas confundem muito? Ar. Ar é concreto ou ar é abstrato? Ah, eu acho que é abstrato, porque eu não consigo pegar. Não, não é essa a realidade. O ar ele é concreto. E aí eu vou explicar para você, então, o abstrato para você entender do que se trata. O substantivo abstrato é aquele que nomeia sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, conceitos e mais uma coisinha aí. Aqueles substantivos que vêm de um verbo. Por exemplo, o verbo beber. Ele gera um substantivo que é bebedeira. Nossa, ontem foi uma bebedeira. Bebedeira é uma ação, ele está nomeando uma ação. Quando ele nomeia uma ação e ele não é verbo, ele é um substantivo abstrato. Tem como um substantivo ser abstrato e concreto ao mesmo tempo? A palavra sim, mas não ao mesmo tempo. Ele depende do contexto. Quer um exemplo aqui para ficar fácil? Concreto. A palavra é venda. A venda da esquina abre às 9 da manhã. A venda da esquina abre às 9 da manhã. Venda está representando loja, um local físico. Isso é um substantivo concreto. Agora, olha só. A venda de canetas está só caindo. A venda de canetas está só caindo. Neste caso, venda está indicando uma ação. Então, aquilo que nomeia uma ação, um sentimento, uma emoção, então esse é abstrato. Assim como amor, saudade, aula, tá? Esses são casos abstratos. Essa é a diferença, é ali que pode pegar um pouquinho. Vejam qual é o contexto para entender se ele é concreto ou se ele é abstrato. Mas os conceitos estão aí para vocês estudarem e reverem a hora que quiserem. Falta mais algum? Eu já falei, simples e composto. Não pode ser os dois, ou vai ser um ou vai ser outro. Próprio ou comum. Não pode ser os dois, ou vai ser um ou vai ser outro. Primitivo ou derivado. Ou é um ou é outro. Concreto e abstrato, ou é um ou é outro. E aí tem um que está solto dessa turma dos 8 aí. Sabe quem é? É o substantivo coletivo. É aquele
que nomeia grandes grupos de determinadas coisas, ou animais, ou seres. Um substantivo composto que você ouviu lá nas suas aulas, com a professora lá do antigo ginásio, do ensino fundamental. O que é o coletivo de ilhas? Arquipélago. Como se chama o substantivo coletivo que dá nome a um grupo de lobos? Alcateia. Então, isso é o substantivo coletivo, é aquele que nomeia grupos, tá? Seja de coisas, de seres, de animais, tá bom? Essa aula de substantivo ela é muito importante para te embasar para os próximos conhecimentos que virão. E que você vai assistir aqui no canal, desde que você se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos, não esquece de ativar o sininho de notificação e de me seguir aqui nas redes sociais. Estou sempre soltando ali um vídeo, uma dica curta, um conteúdo legal. Vamos aprender todo mundo junto e vamos compartilhar esse conhecimento. Eu sou o professor Dussaran e eu leciono sobre língua portuguesa. Estou aqui no canal Dicas Dudu e nas redes sociais. Espero vocês. Até uma próxima. Grande abraço!